Meu bom dia a todos e todas. Saúdo, de forma especial, o deputado Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que nos recebe, o deputado federal Rodrigo Garcia, que nesse ato representa o presidente da Câmara dos Deputados, colega deputado federal Rodrigo Maia. Saúdo o deputado federal Baleia Rossi, líder do MDB na Câmara dos Deputados, meu líder, também presidente do MDB de São Paulo, senador Ayrton Sandoval, senador por São Paulo, meu colega de CPI da JBS. Vivemos bons momentos ali, né? Para quem gosta de confusão, foram bons momentos. Arnaldo Jardim, deputado federal, secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento, que traz a esse evento a saudação do governador Alckmin, e eu peço que transmita a ele também a minha saudação. José Ricardo Rodrigues Matar, prefeito de Igarapava, que é o presidente empossado da Associação dos Prefeitos de São Paulo. Muito obrigado pelo convite. Esteve lá conosco, nos convidando. Saúdo Arla Sarla, saúdo o amigo Izar, colega, presidente da Frente Parlamentar Líbano-Brasileira. Uma saudação, amigo Izar. E o Vitor Borges, presidente da Rede Paulista de Consórcios, que representa os 8 consórcios aqui do Estado. Saúdo também 2 representantes do governo federal, 3 representantes do governo federal que permanecerão durante todo o evento: o Gilmar Souza Santos, que é o secretário nacional de Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades, Gilmar. Saúdo o Silvio Figueiredo, também do Ministério das Cidades, diretor de Assuntos Fundiários, que também permanecerá aqui durante o evento, e o Daniel, que representa a nossa secretaria, o nosso ministério, que também permanecerá durante todo o evento. Qual é o teu sobrenome, Daniel? Sabe o que me faltou aqui agora? Reis? Rodrigues. Daniel Rodrigues, subsecretário lá de Articulação Parlamentar, está aqui representando o Ministério. E minha saudação a todos e todas, deputados estaduais, prefeitos. Vejo aqui 2 prefeitos de Mato Grosso do Sul, o Tuta de Viema e o Ruso de Ladário. Parabéns por se fazerem presentes, prefeitos aqui do Estado de São Paulo, prefeitos de outros estados. Minha saudação, a saudação do presidente Temer a todos os senhores e as senhoras que participam desse especial evento. Preliminarmente, eu quero dizer o seguinte: eu sou político, com muito orgulho, e sei que, da mesma forma, muitos dos senhores o são. Fui dirigente partidário, fui vereador, secretário municipal, secretário estadual, deputado estadual, hoje sou deputado federal e estou ministro da Secretaria de Governo. Sou político com muito orgulho, até porque, não obstante os berros que se estabelecem em contrário, não existe democracia sem que existam políticos. Eu expresso desde já o meu profundo respeito a todos os senhores e as senhoras que, como nós, de tanto em tanto, temos a humildade e a determinação de percorrer os lares do Brasil, dizendo o que fizemos, prestando conta do que fizemos e pedindo o tal do voto, que é este voto, sim, não são sentenças judiciais, não são concursos a base da democracia. A base da democracia é o voto.
e quem pede voto, quem conquista voto, e quem exerce função em função do voto, somos nós. E, por isso, nós temos, sim, o direito de exigir respeito. Nós temos, sim, o direito de exigir respeito. Então, preliminarmente, já faço essa afirmação. Me revolta assistir a gente que nada fez, alienados, milionários, em função até de participação em show business, se julgando no direito de nos ofender, quando, na verdade, nada sabem da vida do povo brasileiro, a não ser aquilo que lhes chega através dos holofotes, que muitas vezes lhes cegam a visão e o senso em relação ao país. Faço ainda preliminarmente um alerta em relação à guerra que setores, sim, setores do Judiciário, que setores do Ministério Público fazem em relação à política brasileira. E transformam, nesse momento, em alvo preferencial dessa guerra, o presidente Michel Temer. Revogar um juiz de primeira instância, revogar um ato de nomeação de ministro privativo do presidente da República. Incluir-se o presidente Temer no inquérito por fato ocorrido antes do seu mandato, antes do exercício do seu mandato. Quebrar-se, romper-se o sigilo do presidente da República desde 2013, em cima do inquérito. O inquérito que não tinha razão para existir. Esse tal inquérito, decreto dos portos não beneficia a Rodrimar. Não beneficia. Esse inquérito é perda de tempo, perda de dinheiro público. Esta é a realidade. Pois vai lá e se inclui o presidente desse inquérito. Se rompe, que se incluísse até, se rompe o sigilo bancário do presidente desde 2013. A Constituição Federal tem cláusulas pétreas. Sou advogado, como muitos dos senhores devem ser. A Constituição Federal tem cláusulas pétreas. E entre elas estão os direitos e garantias individuais. Podem muitos não gostar, mas nós todos temos, sim, direito ao nosso sigilo bancário. Temos direito. Que só pode ser rompido, seja de quem for. Por razões concretas e excepcionais. E assim mesmo, diante de um decreto, de um inquérito que é como se investigar o assassinato de quem não morreu. Estão investigando o assassinato de quem não morreu, está vivo, e eles estão investigando o assassinato. Se rompe desde 2013, o sigilo bancário do presidente da República. Isso diante, eu vou dizer, do silêncio injustificável da Ordem dos Advogados do Brasil. Injustificável da Ordem dos Advogados do Brasil, que, como muito baleia dos nossos colegas, que antes de votarem, olham no celular para ver qual é a última mensagem que receberam, parece que busca mais aquela, ser popular. Né? Quando eu escolo, eu tenho filho de 14 anos, o filho virou popular, gosta de ser popular. Todo mundo quer ser popular, só que tem hora que a gente não tem que ser popular. A gente tem que ter a coragem de fazer aquilo que é exigido pelas funções que exercemos. Então, não é possível que essa situação continue dessa forma. O presidente Temer não tem medo disso. Vai abrir o seu sigilo para a imprensa brasileira. Será que esses que com tanto prazer batem bumbo nisso, têm condições de abrir, da mesma forma que o presidente vai fazer, o seu sigilo bancário desde 2013? Está lançado o desafio.
Está lançado o desafio. Eu abro. Eu só tenho conta em banco público, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Já para não ter problema, qualquer coisa. Né? Agora, será que esses podem abrir o seu sigilo bancário desde 2013? Então, meus amigos, nós temos sim que ter à disposição para o enfrentamento, porque esses que criminalizam a política querem, na verdade, destruir a democracia. E eu tenho nojo de ditaduras, seja qual for a cor que essa ditadura veste, seja ela vermelha, seja ela verde oliva, e tenha ela o preto das togas. Não aceito ditaduras. Ditadura, para mim, fede. E por isso eu me revolto quando assisto diante do silêncio injustificável de pessoas que deviam estar, nesse momento, pulando para dentro da trincheira do Estado de Direito, tantos absurdos estarem sendo promovidos no nosso país. Vamos, então, encerram-se os preliminares e vou começar a falar um pouco. Eu sou ministro do presidente Michel Temer, o melhor presidente da história do Brasil por hora de mandato. Desafio qualquer um, a dizer que 1 ano e meio fez tanto pelo país quanto fez o presidente Michel Temer. E olha, se nós tivéssemos um mandato completo, eu tenho certeza que nós poderíamos rivalizar com aqueles que foram os grandes presidentes da história do país com mandato completo. Agora, por hora de mandato, por produtividade, não existe outro presidente da República que tenha feito tanto pelo país quanto fez e faz Michel Temer. Recebemos há 1 ano e meio, Izar, um país destruído por uma recessão brutal, juro de 14%, inflação de 2 dígitos, desemprego crescente e, o que é pior, desesperança, falta de confiança. Em 1 ano e meio tomamos medidas corajosas. Coragem, e faço um novo parênteses. Colegas políticos que aqui estão, a coragem é pré-requisito para a política. Quem não tiver coragem, procure outra coisa para fazer, vai estar prestando um serviço ao país, se deixar de ser político, se não tiver coragem para tanto. Fecho esse parênteses e digo que o presidente Michel Temer, numa atitude de coragem dos estadistas e dos grandes homens que não pensam na popularidade de segunda-feira, pensam no reconhecimento, tomou medidas difíceis. Teto para o crescimento dos gastos públicos. Qual é governante desse país que em algum momento colocou na Constituição um limite para o crescimento dos seus próprios gastos? Quem fez isso? O presidente Temer fez. Reforma trabalhista. Sabemos que esse país era o mar da indústria da ação trabalhista. Tivemos coragem de enfrentar isso. Reforma do ensino. Um ensino que passava a priorizar ideologia de gênero no lugar de geografia, história, português, matemática. Criança tinha que aprender, mesmo que fosse homenzinho, tinha que aprender a brincar de boneca, porque vai que se ele ele tinha que saber, ele tinha que escolher. O fato de ter nascido homem ou mulher não quer dizer que ele tem que ser homem ou mulher, ele tem que escolher. Então, podia fazer brincar. Tinha na escola, ia ter que começar os nossos filhos, homem a brincar de boneca e mulher a dar tiro de mocinho para escolher o que quer ser.
Graças a Deus que eu nunca entrei numa escola e alguém estivesse obrigando meu filho a brigar de boneca, porque eu acho que a tragédia ia ser notícia no mundo todo. Ah? Mas era isso, não. Fizemos a reforma do ensino. Remoralizamos questões importantes como essa. E renegociamos a dívida dos estados. Nós temos consciência que não há como o país avançar se estados e municípios não têm condições de cumprirem com as suas obrigações básicas. Renegociamos as dívidas dos estados. Fizemos o refis da Previdência para os municípios. Estamos hoje assinando e dando dia de pagamento desses 2 bilhões que nos comprometemos para com os municípios. O presidente tomou a decisão política. Infelizmente, a decisão, a forma jurídica não avançou tão celeremente, nós não pudemos isso fazer em dezembro, como era o nosso desejo, esse repasse aos municípios. Já a caravana do atraso, já a turma do quanto pior melhor comemorou, não vai pagar, rompeu o compromisso, não tem palavra. Hoje nós estamos dando mais um cala-boca nessa turma. Vamos pagar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Chegou a hora que eu quase que quiser, será, presidente? Quando eu ia para a internet e via prefeito, que hoje vai estar lá batendo palma e recebendo seu dinheiro, nos chamando de tudo e mais um pouco, me dava vontade de dizer, vamos suspender isso aí. Entendeu? Juro para vocês. Juro para vocês. Mas será que não dá para nós pegar? Né? Porque, além de tudo, são ingratos. O presidente, não, compromisso é compromisso. Vamos honrar. E hoje, estamos sancionando, e ainda em março, os prefeitos terão esse recurso nas suas caixas, mesmo aqueles que nos vilipendiaram, deviam ter a dignidade de devolver o dinheiro, mas também exigir dignidade dessa gente é querer demais. E com medidas como esta, senhor presidente Macris, nós conseguimos chegar ao final de 2017 tendo sim o que comemorar. Juro ineditamente baixo, inflação da mesma forma, fim da recessão, melhor Natal dos últimos anos. E hoje, me alertou o vereador, porque é Patrício também, como é que é a senhora Maiara? Miziara, primo, me alertava sobre a manchete do Estadão e me dizia ele uma coisa, Marum, o melhor economista é a dona de casa. Esse é o melhor economista. Né? Pois hoje, Estadão diz o quê? O brasileiro voltou a gastar. E isso é bom. Por que voltou a gastar? Voltou a gastar porque hoje o juro é um juro que estimula e porque começa a ter confiança no futuro do nosso país. Então, fizemos e os resultados apareceram. Hoje, quem olha o Brasil numa fotografia atual, tem muito o que comemorar. Mas quem vê o Brasil com os olhos também no futuro, tem dúvidas em relação a isso. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer o que é absolutamente imprescindível para que esse país se torne minimamente viável, que é uma reforma da nossa Previdência. É difícil? É, nós sabemos. Mas não há como o Brasil ser um país viável se continuarmos com os déficits previdenciários que temos que suportar hoje. Em 2017, deputado, amigo senador Sandoval, 268 bilhões de déficit previdenciário. Neste ano, previsão 320. Nós estamos tendo que, no mesmo orçamento, já que limitamos o crescimento dos gastos públicos à inflação, retirar mais 50 bilhões, e agora que eu virei ministro, eu estou convivendo com isso no dia a dia,
mais de 50 bilhões da saúde, da educação, da segurança, da habitação, para cobrirmos o nosso déficit previdenciário, que, infelizmente, ainda, em grande parte, se dirige a situações que não são condizentes com as atuais possibilidades do Brasil. Se um dia se podia aposentar com 40 anos, ganhando 50 mil por mês, isso já passou. Hoje não tem mais, o Brasil não paga mais isso. O Brasil não paga mais isso. Previdência tem sim que mudar. Ministro, prazer em revê-lo, o senhor está bonito com esse chapéu aqui. Grande abraço. Pois bem, não conseguimos aprová-la. A reforma da Previdência sai do Congresso e vai para o palanque. Não vai mais ser decidida na votação eletrônica de parlamentares, vai ser decidida no voto das urnas. E, nesse momento, eu rezo, para que não se eleja alguém mentindo que a reforma da Previdência não é necessária, para ter que fazê-la 1 ou 2 anos depois. Porque esta reforma da Previdência ela é absolutamente necessária. E eu tenho dificuldade até de ver economista falando em contrário. Porque chega na hora do economista falar, ele fica com vergonha. E mesmo, independentemente da sua condição ideológica, ele não quer rasgar o seu diploma e desfazer dos conhecimentos que recebeu e dizer que ela não é necessária. Eu fui presidente da comissão da reforma da Previdência. Aí, não, o Maru vai chegar lá, vai só carimbar, não vai permitir o debate. Cheguei, vem cá, vamos fazer o seguinte, cada debate vem 2 indicados pela oposição e 2 indicados pela situação. Todas as audiências públicas. E eu no meio da turma. Já fomos calando a boca assim. Que é assim que a gente tem que ir batendo doído, duro e colocado. Aí, um dia, precisamos de economistas, queremos trazer nossos economistas. Bravo! Lá veio os economistas da oposição. Ouvi, daqui a pouco cheguei, mas peraí, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês estão dizendo que a reforma da Previdência não é necessária? Não, nós não estamos dizendo isso. Mas vem cá, vocês foram aqui, quem trouxe vocês, eu não convidei vocês, quem convidou foi a oposição. Não, nós não estamos dizendo isso. Claro que a reforma é necessária, mas, e de mãs em mãs, vão enrolando, vão mentindo para o país, e o que eu espero é que na próxima eleição não se eleja um mentiroso que sustente uma posição não verdadeira e que, porque em 1 ano ele vai ter que fazer essa reforma, seja quem for que vier a se eleger, salvo se Deus, que é brasileiro, realmente decidir incorporar essa situação, se tornar também patriota e baixar aqui e se eleger presidente da República. Amigos, já falei demais. Agradeço a atenção. Priorizamos agora, já que a reforma foi para o palanque, a questão da ordem. Quando assumimos o governo, fomos ao presidente. Presidente, qual é que vai ser o lema do governo? Vários lemas, né? De volta para o futuro. Cada governo tem o seu lema. Presidente, o nosso lema já está na bandeira, é ordem e progresso. Não vamos inventar. Bravo? Pois bem, eu já falei do progresso. O progresso está acontecendo. Agora chegou a hora de tratar da ordem. Não é possível que nós aceitemos que organizações criminosas controlem territórios, controlem as nossas fronteiras, controlem os nossos presídios e façam a todos nós brasileiros reféns. Nós vamos enfrentar isso e já estamos enfrentando. 2 ações são emblemáticas. A intervenção no Rio de Janeiro e a criação do Ministério da Segurança, que leva essa situação de guerra ao banditismo a todo o país. Esse é hoje o nosso lema. Não é mais ordem e progresso. É ordem é progresso. E vamos
sim com determinação, coragem de fazer esse enfrentamento. Nesse contexto, modificamos a atuação do BNDES, estamos modificando. O BNDES deixou de ser propriedade de Joesley, de Eike, de Wesley, de Saudi e dessa tropa. Nem vou dizer do que é, que talvez tenha alguém aqui que seja menor de 18 anos e não pode ouvir ofensa, ouvir palavra de baixo calão. Mas não é mais essa tropa que manda no BNDES. O BNDES volta a ser do povo brasileiro. E sendo do povo brasileiro, tem sim a obrigação de apoiar os municípios brasileiros, que é onde vivemos nós, que temos a felicidade de ter nascido ou então de morar nesse grande país. O BNDES está finalizando 2 linhas. Uma delas é o Pró-Municípios, de apoio aos municípios, e o Pró-Segurança. No Pró-Segurança, nós estamos reservando 10 bilhões de reais nos próximos 5 anos para apoio aos municípios em ações específicas que envolvem segurança. Destaco aqui algumas. Iluminação pública. Queremos envolver os municípios nessa guerra também. Iluminação pública. Sistemas de monitoramento. Qualificação e equipagem das guardas municipais. São situações cujos recursos podem ser buscados junto ao BNDES. Não vamos tratar de custeio, mas em termos de investimento, é decisão do presidente da República que o BNDES passe a se tornar parceiro, e talvez venha a ser o BNDES o grande parceiro nessa luta, nessa guerra ao banditismo que decidimos empreender. Por fim, senhoras e senhores, quero parabenizá-los por vossa participação. Eu sou um político com muito orgulho de razoável êxito. E as minhas primeiras oportunidades se deram no Executivo, inclusive na Secretaria de Habitação. Colega do Rodrigo, na Secretaria de Habitação, seu também. E quando eu assumi essa Secretaria de Habitação, a primeira coisa que eu fiz, eu não tenho direito de errar os mesmos erros que outros colegas já cometeram. E eu passei, então, a ver com muita importância a participação em eventos como esses que os senhores estão participando. Então, o que eu desejo? Sucesso. E o que é o sucesso? O sucesso se dá a partir do momento que os senhores se dispuserem a ampliar seus conhecimentos, eu tenho certeza que aqui tem condição de fazê-lo, de trocarem experiências, isso é muito importante. Nós não precisamos reinventar coisas que já foram inventadas, temos que ter humildade de copiar. Temos sim que ter humildade de copiar as coisas boas. Eu virei secretário de Habitação de Campo Grande, já vim aqui conhecer o Singapura na época. Tinha gente que vinha que vou conhecer, na época o Favela Bairro no Rio, andei por várias cidades, para que, conhecendo essas experiências, pudesse realizar um trabalho em Campo Grande. Eu vou dizer para vocês, quando deixei a Secretaria Municipal de Habitação de Campo Grande era a única capital do Brasil onde não existiam favelas. Único caso. Nunca mais depois, nem antes. Depois, outros prefeitos vacilaram nisso. Aqui o Tuta e o Russo lá, que não me deixam mentir, que estão aqui. Única capital do país onde não existiam favelas. Por quê? Porque eu andei, porque troquei experiência, e principalmente, porque não me permiti errar os erros que os outros erraram. Existe um grande conjunto de conhecimentos que está à nossa disposição de forma gratuita, nas experiências dos nossos colegas administradores públicos. Aproveitem essas experiências, parabéns ao promotor do evento, acho que me estendi um pouco demais, mas faz parte. Agora que eu assisto a TV domingo, chega segunda-feira, eu venho, como aqui é o primeiro evento, falei um pouco até demais. Mas espero que desejo que os senhores aproveitem
esse evento, fazendo e que ele sirva de ferramenta para que aconteça aquilo que eu tenho certeza que é o que os senhores querem, que as suas gestões sejam exitosas e que os senhores consigam fazer aquela que é a nossa missão principal, melhorar a qualidade de vida das populações sob nossa responsabilidade. Um grande abraço, viva os municípios brasileiros, viva São Paulo e viva o nosso querido Brasil. Muito obrigado.